Clube, no sábado vai ter clube? Que é isso? Ótimo dia, pessoal! Hoje, sábado, dia 3 de agosto. Estamos dando início ao nosso clube da leitura de hoje. Hoje é um dia fantástico, um dia maravilhoso. Bom dia, Bia! Ótimo dia! Um dia maravilhoso para nós. Hoje o capítulo é Como Ouvir a Orientação de Deus. Será que tem alguém que gostaria de, além de ouvir a voz de Deus, gostaria de ouvir a orientação? Você sabe que tem uma diferença? Existe uma diferença nisso entre você ter ouvir a voz e existe uma diferença entre você ouvir a orientação. Muitas pessoas escutam a voz, mas não escutam a orientação. E eu quero hoje, na leitura desse sábado, compartilhar isso com você. Mas antes disso, eu sei que tem mais pessoas que precisam estar aqui e ainda não chegaram. Então eu quero te chamar junto comigo a mandar uma mensagem para as pessoas aqui. Manda aí no seu direct. Chama mais alguém para estar com a gente nessa leitura. O que está proposto para hoje é algo fantástico. Ótimo dia! Que bom que vocês estão aqui, muito bom ver vocês por aqui. Hoje, excepcionalmente, no sábado, vamos fazer a leitura na parte da manhã. Geralmente nos encontramos por volta do almoço. Eu imagino que você já tomou café da manhã. Eu espero que sim, porque já são 9h30. Mas se você ainda estiver na hora do seu café, pega sua xícara e vem participar comigo agora dessa leitura. Eu hoje já tomei meu cafezinho da manhã, corri logo cedo. Eu imaginava que meu grupinho ia correr hoje umas 6, 7 horas. Elas falaram, não, vamos às 5 mesmo. Eu falei, gente, pior coisa da vida é andar com gente mais louco que você. Se você andar com alguém mais louco que você, posso te dizer uma coisa. Você vai ser obrigado a crescer. E esse obrigado a crescer é no bom sentido. Hoje, dia 3/8, o nome do capítulo é Como Ouvir a Voz de Deus. Ouvir a orientação do Espírito Santo é de vital importância para uma vida cristã saudável. Uma vida cristã é uma vida cristã saudável. O Espírito nos toca, ele nos incomoda para aceitarmos a salvação que é oferecida por Deus. Ele nos dá a convicção de que somos membros da família de Deus. Nós somos parte da família de Deus. Ele nos encoraja a avançar, a crescer. Ele nos guia no caminho que Deus escolheu para nós. Eu quero fazer uma pausa aqui para fazer essa explicação. Deus escolheu para nós. Existem momentos onde, quando você já está caminhando na jornada da sua vida, que você fala assim, será que fui eu mesmo que escolhi isso aqui? Será que essa foi efetivamente a decisão da minha vida? Era o que eu imaginava? Eu posso te assegurar, a Bíblia fala a respeito disso. Deus, ele traça um caminho para nós. Tanto que na Bíblia diz que os caminhos de Deus para a nossa vida são muito maiores do que aquilo que podemos pensar ou pedir. Então sim, Deus ele traça um caminho na sua vida. No entanto, existe também o que a palavra menciona, que Deus nos dá o livre-arbítrio. Por mais que ele tenha sonhos altos para você, se você não se desprender das suas crenças limitantes, do que te impede de crescer, o Senhor não vai te obrigar a viver em lugares altos. Se na sua mente você continua desejando estar em lugares mais baixos, ele não vai te obrigar a isso. Por mais que ele tenha escolhido um caminho, ele permite que você siga, que você escolha. Muitas vezes, quando o Espírito procura entrar em contato conosco, sabe o que acontece? Não sei se você já fez esse tipo de ligação. Mesmo pelo WhatsApp, você liga para alguém e o telefone dá ocupado. O Espírito Santo ele tá mandando uma comunicação para você, ele quer falar com você, só que a linha está ocupada. Quais são as ocupações que você pode estar colocando hoje na sua vida, que impedem que o Espírito Santo fale com você? Muitas delas estão aqui dentro, preocupação, angústia, culpa, inferioridade, mas outras são criadas por nós.
ocupações de trabalho, responsabilidades excessivas, imagens que a gente quer passar para as pessoas e faz com que a gente esteja o tempo inteiro correndo desesperadamente para fazer coisas que a gente não foi nem chamado. Isso faz com que a nossa linha de conexão com o Espírito Santo esteja, tu. Ele liga, ele quer falar com você, só que a linha está ocupada. Quais são as mudanças que nós precisamos fazer para que quando Deus nos fala por intermédio do Espírito Santo, nós possamos ouvi-lo? Eu não quero mais que a minha linha esteja ocupada. O que eu tenho que fazer para liberar essa linha e essa conexão acontecer de forma efetiva e constante? As pessoas que estão realmente interessadas em ouvir a voz de Deus devem pagar um preço. Aí quando você escuta isso aqui, devem pagar um preço, a primeira coisa que você pode pensar é, não quero. Se é difícil, eu já não quero, mas olha só esse preço. Elas devem se disciplinar para ficarem quietas diante dele. Eita, certeza que tem mulher aqui que fala demais. Certeza, eu sou uma delas. Se deixar eu falando na mesa, só eu falo. Eu hoje já tô mais treinada, já tô mais domesticada, então eu já sei a hora de deixar o outro falar. Mas, enquanto estava ainda aprendendo a respeito da comunicação e a conexão de alma, de corpo, de espírito com as pessoas, eu queria falar, contar, dar detalhes. Aquela conversa chata onde só um fala. Pois é, a sua disciplina é aprender a ficar quieto. Se você quer ouvir a orientação de Deus, você precisa ficar quieto um pouco. Embora não seja uma tarefa fácil, ela é essencial. Na Bíblia, no Salmos 46:10, diz assim, aquietai-vos, fica quieto. É como se Deus estivesse falando para você, ei, Tassiana, você que acabou de entrar, fica quieta, mulher, e saiba que eu sou Deus, deixa eu falar. Você pede e de repente você sai correndo, não escuta a minha palavra, se aquieta, espera um pouco. Jesus desenvolveu a disciplina da quietude diante de Deus, a despeito de uma vida extremamente ocupada. Multidões o seguiam por toda parte. Ele pregava, ensinava e curava. Todos os dias. Era difícil encontrar alguns momentos para ficar sozinho e orar. E ele se levantava de madrugada para se dedicar à oração. Quando ele se levantou de madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali ele orava. Está escrito isso em Marcos 1:35. Momentos de quietude e de isolamento eram importantes para Jesus. Naqueles instantes de solidão, ele não apenas derramava o coração diante do Pai, como também ouvia atentamente. Jesus precisava do conforto, precisava da direção, da convicção e da confirmação do Pai. Devido à contínua orientação que recebia de Deus, os seus passos seguiam um objetivo. Sabe como você, não sei se você na infância brincou disso, mas por várias vezes eu brinquei de siga o líder ou caça o tesouro, coisas aonde você precisa seguir instruções. Além disso, como uma boa... Vocês talvez conheçam mais como a palavra escoteira, mas eu era do Clube de Desbravadores, que faz parte da comunidade adventista. Dentro do Clube de Desbravadores, eu fui desde os pequenininhos, com 5 anos de idade, enquanto participante vai até os 15 anos, eu fui até os 15 anos. Acampei, fiz escalada, aprendi a fazer fogo, aprendi a conhecer os animais, a fazer marcação, a seguir trilha, tudo isso. Depois dos 15, eu entrei no processo de instrutora. Eu passei a ser instrutora daqueles menores. Assim como eu fui instruída, eu passei a ser instrutora. E eu fui até os 20 anos. Dos 5 aos 20 anos, eu estive diretamente ligada aos clubes de desbravadores, que é como se fossem escoteiros. E o que isso fez comigo? Pensa numa pessoa que ama seguir uma instrução. Se você me entregar um manual de qualquer coisa, eu sou boíssima para montar. Por quê? Eu só preciso de um manual. Se alguém me fala, Anne, precisa aprender algo novo, cara, pode deixar comigo. Eu vou pegar ali a instrução, eu vou estudar e eu vou conseguir fazer. Isso está aqui, enraizado.
firmado como rocha dentro do meu coração. Então, quando aqui a leitura fala que Jesus, ele saía e ele buscava contínua orientação que ele recebia de Deus, para que ele tivesse uma firme convicção, para que ele tivesse uma certeza, uma direção clara. O objetivo ele já sabia, mas ele buscava a direção clara para permanecer no que ele estava fazendo. Isso muito mexe com o meu coração. As pessoas ao redor observavam a segurança e convicção. Como ter segurança, Anne? Tem gente que me pergunta, tá, eu vejo você no seu movimento, eu vejo que você tá feliz, você tem certeza do que está fazendo. E aí a próxima pergunta é, como ter segurança que eu tô fazendo algo certo? Contínua orientação que recebia de Deus. Lembra que você também é filho, você também é filha. Se Deus dava a instrução para Jesus, não é diferente com você. Como que você vai obter a instrução se você pede e não escuta? Vamos deixar bem claro, para escutar uma instrução precisa estar com o ouvido aberto e boca fechada. Se Jesus fosse a única pessoa mencionada na Bíblia que gastava tempo para ouvir o Senhor, nós já teríamos um grande exemplo. Ele, porém, não é o único. O rei Davi, autor de vários salmos, ia se sentar diante do Senhor. O profeta Isaías, antes de receber uma difícil incumbência da parte de Deus, ouviu-o no templo. E o apóstolo Pedro subiu ao eirado para orar na hora do almoço, e ali Deus falou com ele. A Bíblia apresenta vários relatos de pessoas que separavam um momento para ouvir o que Deus tinha para falar. O poder de Deus torna-se acessível para nós quando buscamos um lugar isolado para nos achegarmos a Ele, quando aprendemos como direcionar, centralizar nossos corações e ficar quietos diante dele. Sabe o que é coração? A Bíblia por muitas e muitas vezes fala, guarda teu coração, do teu coração procede a fonte da vida. O que é coração? É o seu subconsciente. Os seus padrões, é a sua memória, é a maneira que você se comporta, é a forma que você faz as coisas. Quando Deus diz para você assim, centralizar nossos corações e ficar quietos diante dele, ele está querendo te dizer, pega essa sua energia interna, a sua força interna, pega o seu inconsciente, pega os seus padrões e centralize em mim. Foi por esse motivo que eu assumi o compromisso de passar de 30 a 1 hora todas as manhãs em um lugar isolado com o Senhor. Eu não faço isso para ganhar medalha de mérito perante Deus. Eu faço porque eu me cansei de viver sem refletir sobre a minha vida. Bingo! Eu cansei de viver sem refletir sobre a minha vida. Eu cansei de acordar e sair correndo atrasada para trabalhar. Eu cansei de correr porque a mesa tem que estar pronta no café da manhã. Eu falei, basta, a vida não é isso. Eu não quero isso para mim. Eu quero um motivo de vida para eu abrir meus olhos. Eu quero um motivo de vida para eu levantar e fazer o que eu tenho que fazer. Eu quero um motivo de vida para eu fazer o que eu não quero fazer. E aqui tem a resposta. Eu procurava orar e receber orientação de Deus sobre todas as coisas durante as minhas atividades. Tornou-se, porém, óbvio que o meu ritmo de vida superava a minha capacidade de analisar. É óbvio. Corre tanto que não dá tempo de analisar o seu dia. Existem tantas tarefas para fazer que você não tem 5 minutos para sentar e fazer uma meditação, para fazer um momento de reflexão, para afirmar palavras boas a seu respeito. No final do dia, punha-me a imaginar se todo o meu trabalho tinha tido algum sentido. Assim, desenvolvi uma disciplina própria em relação à quietude diante de Deus. É a única disciplina espiritual pela qual me apaixonei de verdade e não pretendo abandoná-la porque tem acrescentado mais e mais riqueza para minha vida. Depois de refletir sobre o dia anterior e escrever a minha oração, minha alma fica quieta e receptiva. Então eu escrevo o O de ouvir em um pedaço de papel e faço um círculo em volta. Sento-me tranquilamente e digo, Senhor, convido-te agora para falar comigo por intermédio do Espírito Santo. Pera aí que eu tenho que te mostrar isso aqui. Não posso só fazer aqui, eu preciso mostrar para você. Olha só o que esse autor diz que ele faz.
Primeiro ele escreve todas as orações dele, todas as coisas do dia anterior. Então aqui, ó, como se fosse uma listinha. Eu agradeço por isso, eu vivi isso, eu aprendi aquilo, tal. Então depois que eu descarreguei tudo na minha cabeça, olha só o que ele faz. Ele vem aqui e escreve a letra O. E além de escrever uma letra O, ele faz um círculo em volta da letra O. Então letra O dentro, um círculo e fala: Deus, pode falar comigo através do Espírito Santo. Eu estou pronto para ouvir. O que você acha que acontece? O que acontece quando a gente chama genuinamente o Espírito Santo? O que acontece quando o nosso coração está aberto para falar com Deus? É como se o véu fosse rasgado de cima a baixo, e a comunicação direta, o constranger, o arrepiar, a certeza da presença de Deus na sua vida. Olha esse ensinamento. Se você não fizer nada do que a gente leu até agora nesse livro, isso aqui eu recomendo que você pare tudo e anote. Descarregar a mente e ouvir com o coração. Os momentos com Deus que se seguem são os que realmente importam. É de onde brota o cristianismo autêntico. Não de orações no meio da correria diária, não de conferências ou concertos de música evangélica, não quando estou viajando de avião de um lugar para o outro, mesmo que eu esteja envolvido no ministério da pregação. Ninguém se torna um cristão autêntico se vive em constante atividade, viu? Você está ocupado, você não vai se tornar um cristão autêntico. O poder nasce da tranquilidade, a força vem da quietude. As decisões que mudam todo o curso de sua vida surgem dos santos, seus momentos de quietude diante de Deus. Eu gosto de como aquieto a minha mente e me preparo para ouvir a voz de Deus. Funciona muito bem para mim. Sei que não funciona para todos. Há pessoas que não têm paciência de escrever coisa alguma, muito menos orações e diários. Talvez prefiram conversar calmamente com Deus. Outras gostam de meditar, mas sem escrever ou dizer uma única palavra. Outras ainda apresentam-se diante dele com cânticos, em adoração e louvor. O importante não é seguir um método específico, mas encontrar um modo que funciona para você. Crie um plano adequado que aquiete a sua mente e o seu corpo agitados. Acalme seu coração e capacite-o a ouvir a voz mansa e suave de Deus. Depois, quando estiver direcionado e centrado em Deus, convide para que Ele fale com você. Depois que você baixou a energia, a agitação, o incômodo, depois que o seu coração já está se sentindo em paz, você já sentiu a presença doce e suave de Jesus aí falando com você. Agora é hora de falar. Pode falar, eu estou pronto para ouvir. Então vem o próximo passo. Então, quando você aquietar e você estiver pronto para ouvir, essa parte, gente, é muito, muito maravilhosa. Perguntas para Deus. Eu faço regularmente algumas perguntas para Deus. Eu tenho as minhas perguntas. Qual é o próximo passo para o desenvolvimento do meu caráter? Quase sempre obtenho uma resposta, porque não raro existe uma aresta que Ele quer aparar. Ontem, nos meus stories, eu comentei, foi feita uma pergunta para mim assim, ó. Como saber que ainda tem coisas para desbloquear? E é da mesma forma, sempre vão haver arestas para parar. Um novo desafio, uma nova início na sua jornada, um novo movimento, um crescimento na sua jornada, novos bloqueios vão aparecer. Qual é o próximo passo em relação à minha família? Recebo orientação de Deus nessa área também. Qual é o próximo passo no meu ministério? Eu não entendo como pessoas que exercem o ministério sobrevivem sem ouvir a instrução de Deus. E aqui algumas perguntas que você pode fazer. Observe essas perguntas, gente. Aqui tem ouro, literalmente. Qual o próximo passo na minha profissão? Como direcionar o meu relacionamento? O que eu devo fazer pelos meus filhos? Como desenvolver os meus estudos? Como planejar a minha contribuição? Seja lá o que for que você pergunte a Deus, ficará surpreso ou surpresa com a maneira pela qual Ele lhe dará a direção, desde que você esteja tranquilo e sensível, aguardando ouvir a voz,
Talvez um versículo venha à sua mente, ou seus pensamentos e sentimentos mostrem o caminho a seguir. À medida em que você for crescendo em disciplina da quietude na sua vida, descobrirá que estes momentos na presença de Deus vão se tornando mais e mais preciosos a cada dia. Agora, o que acontece depois das perguntas, Anne? Aí é o que a maioria quer, mas veja quantos processos nós passamos para chegar até as respostas. Nós precisamos passar por acalmar o coração, conectar o coração, estar pronto para ouvir, fazer perguntas e depois a gente vai para as respostas. Imagine que logo depois de acabar de ler esse capítulo, você deixe o seu livro de lado e aquiete a sua alma diante de Deus. Afinal de contas, foi uma das instruções que a gente deu aqui. Espera até se concentrar nele e fala assim, ó, fala, Senhor, porque o teu servo, porque a tua serva está aqui para te ouvir. No recolhimento e na quietude, o que Deus falaria com você? Para alguns que procuram, ele diria: ei, filha, você já leu muitos livros e já foi a muitas reuniões. Já é hora de se tornar cristã de verdade. Venha, aprenda, arrependa-se dos seus pecados e comece um relacionamento genuíno comigo. Imagina você escutar uma frase dessa. Para os que já assumiram esse compromisso, talvez Deus diria: volta para mim. Você tem batido a cabeça por aí. O verão foi longo e seco, o inverno também foi castigante. Vamos nos reaproximar, vamos renovar a nossa amizade. Para outros que estão passando por provação, talvez ele traria palavras de conforto. Eu estou aqui, eu sei o seu nome e eu conheço o seu sofrimento. Eu te vi desde a gestação da sua mãe, eu sei bem quem você é. Confia em mim. Aqueles que fielmente suportam as aflições, Deus diria: eu estou contente com você. Meu coração se agrada em ver como você se comporta na terra. Alegra-me ver que você continua fiel, apesar de todas as coisas da vida. Continua firme. Para outros, talvez ele diria: siga a minha orientação e se arrisque mais. Tenha mais ousadia, tenha intrepidez. Experimente este novo caminho, enfrente novos desafios. Ande comigo na direção de novos horizontes. A mensagem vai ser adequada às suas necessidades individuais, mas a verdade é imutável. Nós, você que está aí e eu que estou aqui lendo, servimos a um Deus que se manifestou na história em vários momentos. E ele ainda fala até hoje, ele quer falar com você e comigo. Nós precisamos tirar às vezes o telefone do mudo, precisamos colocar o telefone no gancho de novo, porque senão ele não vai conseguir falar com a gente. O que acontecerá se não recebermos nenhuma mensagem? Então tá bom, Deus, eu aquietei meu coração, eu escolhi um lugar seguro, um lugar sozinha, eu estou aqui desejando te ouvir, eu estou te fazendo perguntas, mas eu ainda não recebi respostas. E agora? Às vezes, quando eu espero, quieto, que Deus fale comigo, sinto completo silêncio do céu. É como se não tivesse ninguém em casa. Eu estou batendo a porta e ninguém responde. Eu fico até me achando um tolo. Será que eu fiz a pergunta errada? Fui bobo por esperar respostas? Será que Deus não me ama tanto quanto ama a Anne Mota? Ele fala com ela, mas não fala comigo? Deus estaria mesmo me ouvindo? Depois de refletir sobre isso, cheguei à conclusão de que não preciso ficar perturbado se vez ou outra ele permanecer em silêncio. Sim, Deus é um ser vivo. Não é uma secretária eletrônica, ele não é um robô, ele não está esperando as suas ordens. Ele fala quando ele tem algo a dizer. De vez em quando eu pergunto para minha esposa: você anda querendo me contar alguma coisa e ainda não tivemos tempo de sentar para falar sobre isso? Minha pergunta dá oportunidade para Aline dizer tudo o que ela deseja, sem, no entanto, a obrigar a falar. Às vezes ela replica: não, nada específico, meu bem. O que é ótimo. O que acontece com mais frequência é ela querer me dizer alguma coisa, e assim também Deus, quando eu o convido para falar. Eu sei que Deus ainda hoje fala com seu povo, e eu estou convencida de que existem 2 motivos pelos quais não ouvimos mais a sua voz. O motivo mais óbvio é que não ouvimos.
Não planejamos momentos de quietude para tornar possível a nossa comunicação. Agora vamos ser sinceros, você daí e eu de cá. Quando você desliga a televisão, o rádio, o aparelho, o seu celular e ouve apenas o ronronar da geladeira, quantas vezes na semana você tem escutado o barulho que a sua luz faz, sem nada mais ligado na sua casa? Quando você desliga a trilha sonora da mente e desprende-se de números, máquinas, palavras, planos, ou seja lá o que for que ocupa os seus pensamentos quando você está aí acordado. Quando você se aquieta ao ponto de se tornar disponível para Deus. Quando você o convida formalmente para falar com você. Você tem um espaço para a disciplina da solidão na sua agenda? Você tem um espaço na sua agenda para ficar sem fazer nada, sem celular na mão, sem ficar pensando em alguma tarefa, ficar apenas conectado, seu coração com o céu, para ouvir o que Deus tem para falar com você. Experimente. Como qualquer prática nova, no início será meio esquisito. Pouco a pouco irá se tornando mais natural e, por fim, você se sentirá fora de equilíbrio se não tiver tempo, diariamente, para esse momento de quietude. Além de separar alguns momentos para ouvir a Deus, você se mantém em sintonia com Ele todos os dias? Um amigo meu possui um carro equipado com rádio AM/FM, um equipamento de CD, um telefone e uma unidade de comunicação móvel que ele monitora a um nível bem baixo de decibéis quando está dirigindo. Às vezes, quando viajamos juntos, conversando e ouvindo música, de repente ele se abaixa, pega o microfone e fala: "Estou aqui, o que houve?" Com todos os ruídos no carro, eu nunca ouço o sinal da unidade móvel. Ele, no entanto, está com o ouvido atento, ele conhece. Consegue conversar e ouvir música sem deixar de prestar atenção aos chamados. Eita! Não é difícil desenvolver uma sensibilidade semelhante à voz calma e tranquila do Espírito Santo. É possível ter consciência durante todo o dia, mesmo estando ocupado com outras atividades, das sugestões suaves de Deus. É o significado da palavra andai no Espírito. Estes sopros de momento não substituem o período sem pressa e tranquilo com Deus. Você ter ao longo do dia momentos que o Espírito Santo fala com você no seu dia a dia não substitui o seu momento de quietude. Na verdade, eles surgem e são maravilhosos apenas quando eu pratico a quietude e o recolhimento. Você está a caminho de uma visita a um cliente e, de repente, sente Deus, por intermédio do Espírito Santo, dizer para você: "Você não está contente por ser meu filho? Não está contente por ter uma casa no céu? Não se sente feliz por eu estar com você neste exato momento? Você não se sente seguro na minha presença?" Quando você estabelece uma comunicação assim, é como se o mundo inteiro se evaporasse. Seu carro se torna um santuário. Só Deus e você apreciam a companhia um do outro. Não consigo entender como há pessoas que vivem sem esses momentos. O outro motivo pelo qual não ouvimos a Deus é que não planejamos tomar uma atitude a respeito. Deus fala, nós escutamos, concordamos e então dizemos: "Que interessante." Se, porém, não seguirmos a orientação do Espírito Santo, ele não vai encontrar razões para continuar falando com você. Eu já passei por isso, tá? Eu já ouvi e eu não fiz. Todos nós somos iguais aqui na Terra. Tem momentos que nós podemos nos parecer, nos assemelhar mais, mas existem momentos em que a situação de uns parece um pouco mais distante que as dos outros. Mas quando eu percebi que Deus estava diminuindo a comunicação comigo, eu observei que Ele estava me dando instruções e eu estava deixando para depois. Eu não queria fazer. Tantos julgamentos, palavras, sentimentos dos outros que me impediam de tomar ação e falar: "Eu vou fazer." E no momento que eu voltei ao ponto de ser uma filha obediente, ele aumentou o volume, a intensidade, a quantidade de vezes que ele fala comigo.
Deus está procurando se comunicar com você com muito mais frequência do que você imagina. Você não faz ideia de quão rica e plena, mais estimulante e eficiente será a sua vida, uma vez que você faça a decisão de ficar quieto, quieta, atenta ou atento e obedecer à direção de Deus. Sabe, gente, esse capítulo ele falou demais comigo. Eu fiquei me recordando de algumas vezes em que eu estava a caminho do trabalho ou a caminho de alguma reunião, alguma coisa, e eu começava a falar com Deus. Até hoje eu faço isso, mas teve um momento que isso se tornou uma verdade constante na minha vida. Ela não era, mas ela se tornou. No momento em que eu comecei a falar com Deus no carro e eu tinha a sensação que eu nem estava mais ali, que eu estava em outro lugar. Por diversas vezes eu tive que estacionar o carro, porque eu começava a chorar, eu começava a decretar, a declarar coisas, a gritar dentro do carro. E eu já me sentia até insegura de fazer aquele mover todo enquanto eu dirigia. E a partir desse momento que eu comecei a agir dessa forma intencionalmente com o meu carro, ele se tornou também um lugar de adoração. Muitas vezes hoje, quando eu adentro o meu carro para ir de um lugar ao outro, eu escuto como se o Senhor falando para mim, é hora daquela nossa conversa. Eu tenho pedido ousadia e intrepidez para Deus, eu tenho pedido determinação, eu tenho pedido que Ele me ensine a ser intencional. E é nessas horas que Ele me fala assim, ó, tá na hora de mais uma daquelas lições, tá na hora de mais uma daquelas chamadas, tá na hora de mais uma daquelas direções. Já teve dias dele me falar assim, filha, hoje quando você chegar, eu quero que você se enxergue entrando nessa reunião com o peito erguido, cabeça erguida. Eu quero que você se enxergue como se você estivesse entrando, pisando assim, ó, em um monte de coisas, em desculpas, em lamas, em sujeira, em podridão. E eu quero que você entre marchando com força. E eu entrei igual uma doida. E aquilo me trouxe uma sensação, um pertencimento, uma fúria que os negócios que eu havia ido fazer aconteceram de forma muito mais simples e natural. Deus, ele tem total interesse que a gente gere riqueza, prosperidade. Deus tem total interesse que nós sejamos líderes à frente, de ponta. Deus tem total interesse que nós sejamos aqueles que estejam sendo vistos, sendo colocados em prova, sendo colocados avante. Mas Ele tem interesse, se nós estivermos fazendo isso para a causa do reino, para levantar outras pessoas, para saberem quem elas são de verdade, para que a nossa vida impulsione mais gente para se mover, para crescer, para sair da mesmice, para que o nosso movimento gere desejo de vida, para que ao olhar alguém que acorda às 4 da manhã para ler a Bíblia e correr, fala, caramba, não é possível. Ou eu sou muito fraca ou essa mulher é muito forte. Para ver que mesmo quando parece que tá tudo errado, você permanece. E aí as pessoas olham e falam, como que consegue permanecer se parece que tá dando tudo errado? Se ela faz, eu faço também. Se alguém tá fazendo, eu posso também. Então, nós não estamos aqui para fazer apenas o que satisfaz os desejos do nosso coração. Mas quando a gente linka, conecta o que é o desejo do nosso coração, junto o que é o nosso propósito de vida, cabum! Se você está buscando esse cabum, o sopro de cauda, se você está buscando aquele impulsionamento, parece que eu estou o tempo inteiro aqui, ó, esperando o vento do Espírito Santo me levar e me impulsionar, o meu nome ser levado para as nações. Isso só vai acontecer se você estiver alinhando a sua missão de vida com ativar pessoas, com elevar pessoas, com construir novos padrões, novos significados, alavancar a forma que as pessoas se veem. Não importa a sua profissão. Você pode ter a profissão que você escolher. Deus não se importa com a sua profissão. Ele se importa com como você faz, o que você faz. Deus, ele quer que você seja pleno, quer que você seja feliz. Se o que você faz te alegra, maravilha. Mas se hoje o que você faz te entristece, te cansa, muda a rota.
Adapta, pega as habilidades que te trouxeram até aqui e coloca em algo novo. Se hoje você é um bom, sei lá, fazedor de planilha, se hoje você é um bom gestor de números, se hoje você é um bom gestor de gente e o seu coração não está mais nesse lugar, muda a visão. Não é sobre deixar de fazer o que você fazia, é sobre pegar tudo que você aprendeu nessa jornada, no que você está fazendo, para aplicar em outras coisas. Eu posso falar para você que muitas vezes as pessoas me perguntam, muitas vezes, isso daqui acho que é a top 5 perguntas que eu recebo. Anne, você sempre foi palestrante? Anne, você sempre foi mentora? Anne, você sempre gostou de falar? Não, não, não e não. Primeiro que eu já contei, não tenho mais vergonha, eu nem gostava de pessoas. Eu tinha raiva das pessoas. Eu olhava para aquele monte de gente fraca que não dava conta, eu falava, Deus me livre, eu não quero esse tipo de gente perto de mim, não. Eu vou sozinha porque eu sei fazer, eu vou sozinha porque eu consigo. Se eu estiver fazendo, eu faço mais rápido, se eu tiver que ensinar, eu vou mais devagar. Eu não queria ensinar ninguém. Se precisava fazer, era deixa que eu faço. Então, eu não tinha esse desejo, ok? Mas haviam algumas virtudes, não eram só defeitos na Anne, antes de começar essa jornada. Haviam virtudes. Qual era a principal virtude? Eu sempre fui muito resiliente. Isso daqui veio de berço. Isso daqui veio do momento, remove, sabe? Tipo, constrói, cresce, desenvolve. Foi desde do meu nascimento, eu acredito. Eu acho que eu vim para a Terra já com essa missão. Eu vim do céu com essa missão. Resiliência. Não importa quantas vezes cair, importa quantas vezes eu vou levantar. E não é levantar, é fazer mais ainda do que eu estava fazendo. Então, eu sempre gostei de desafio. Eu gostava de subir montanha, eu gostava de escalar as coisas, eu gostava de correr, eu gostava de fazer exercício. Sempre isso me motivou. Então, quando eu via pessoas que não conseguiam se desafiar, gente, sabe o que acontecia? Eu nem queria essas pessoas perto de mim. Eu falava, não, deixa quieto. Deixa pra lá, eu vou ficar eu aqui sozinha que eu vou ganhar mais com isso. E sabe, gente, é na sua maior dor. Isso era só uma dificuldade. Eu só tinha dificuldade de ensinar aquilo que eu carregava de forma natural, o que era uma habilidade inata para mim, que nasceu comigo. Ela, na realidade, era uma das maiores estratégias que o Senhor queria que eu ensinasse as pessoas. Então, hoje, quando eu vejo pessoas que dizem para mim, eu não consigo correr 5 quilômetros, eu falo, uau, é você mesmo que eu quero. Eu não consigo escrever um livro, eu falo, uau, é você mesmo que eu quero. Eu não consigo subir num palco. É você mesmo que eu quero. É você mesmo que eu desejo que esteja aqui perto, porque eu tenho habilidades que nasceram comigo e a minha missão é multiplicar as habilidades que o Senhor me deu. E aí você não imagina que eu não vou te dizer isso, a voadora vem no final. Você também tem habilidades que o Senhor te entregou. Talvez você só não enxergue elas ainda. Ou alguns enxerguem e achem que elas são só suas e ninguém se importa com elas. Que não vai fazer a diferença na vida de outras pessoas. E eu tô aqui para te assegurar, como prova viva, não existe nada que o Senhor te entregue que não seja importante para Ele. Ele te emprestou, te enviou com ela, mas Ele fez tudo isso porque Ele tem um objetivo. Se você não é intencional, o seu Deus é. Ele te entregou para você multiplicar aqui na Terra. Nós estamos no mundo de pecado, ok? Então aqui não é possível nós virmos com todas as habilidades do céu. O que Deus faz? Ele salpica as nossas habilidades aqui. E Ele diz, aproximem-se, multipliquem, aproximem-se das pessoas que têm as habilidades que você não tem. Aproximem-se daquelas que têm as dificuldades que você não tem. Compartilhem isso para que vocês se tornem mais fortes. E a nossa mente enganada nos faz pensar, eu só quero ficar perto de quem tem as mesmas habilidades que eu. Eu só quero ficar perto de quem tem as mesmas dores que eu. Assim você não vai crescer de forma exponencial.
Então, se hoje você olha para alguém e vê que essa pessoa tem as dificuldades que você não tem mais, glória a Deus por isso. Você tem agora uma oportunidade de multiplicar um talento que o Senhor te entregou. E da mesma forma, se você olha para alguém que tem as habilidades que você deseja, você tem o molde. Você tem o molde necessário. É só você andar perto um pouco, pegar essa habilidade e aplicar ela em você. Amanhã nós vamos finalizar a leitura desse livro, faltam 2 capítulos. Então amanhã nós vamos encerrar esses 2, porque na segunda-feira nós vamos começar uma nova leitura. Não pensem que eu vou deixar vocês aqui sem essa leitura, jamais. Até porque o ganho, ela não é só de vocês, é meu também. Hoje nós entendemos como ouvir a orientação é um passo a passo. E amanhã a leitura é o que fazer. Então tá bom, Anne, eu consegui ouvir a orientação. E agora o que eu faço? E depois disso a gente vai concluir com viver na presença de Deus. Deus, ele é muito mais do que um pedido. Ele é muito mais do que um iFood do céu. É muito mais do que um Rappi que você simplesmente entra lá no seu aplicativo e vê. Ah, eu acho que eu quero essa bênção hoje. Não, Deus não é isso. Deus é relacionamento. Quanto mais você se relacionar com Ele, mais prazer como pai Ele tem em falar para você, tá bom, eu acho que essa habilidade aqui você tá desenvolvendo ela bem. Tá ensinando mais pessoas, então você já dominou essa habilidade. Agora eu vou te dar mais uma. Agora eu vou te dar mais outra, mais essa, mais aquela. Isso não é ser interesseiro. Se aproximar de Deus para receber as bênçãos dele não é ser interesseiro. É você ser intencional. Se Deus é intencional e nós somos imagem e semelhança dele, o que nos impede de ser intencionais também? O livro é esse aqui, Ocupados Demais para Deixar de Orar. Hoje eu vou subir todos os capítulos lá no grupo de WhatsApp. Se você que tá aqui não tá no grupo de WhatsApp, me chama no direct que eu vou te colocar. Estão todos no meu canal. Quer dizer, os que não estavam eu vou subir agora. Vamos deixar todos lá no meu canal para que você possa ler, ouvir novamente ou compartilhar com mais alguém. E amanhã a gente finaliza esse livro para na segunda-feira. Esse aqui ganhou, ó. Eu já li esse livro mais do que uma vez. E na segunda-feira nós vamos iniciar a leitura desse. O Poder da Esposa que Ora. E eu quero falar para você, mulher que tá aqui, talvez não é casada. Não se importe. Não se importe com o título. A esposa que ora não quer dizer que você não pode ser a esposa, tá? Mesmo que hoje você ainda não seja. A esposa vai muito além do nosso conceito aqui da Terra. Quando eu li a primeira vez, eu risquei ele todinho. Tá todo riscado meu livro. Eu gosto demais de ler assim. Tanto que meus livros eu não gosto de emprestar. Mas eu empresto às vezes. Só que esse aqui, teve um momento que eu escrevi algo aqui que toda vez que eu reabro ele, mexe comigo. Que é assim, ó. Eu oro pela multiplicação de mulheres virtuosas. Mulher virtuosa, quem a achará? Eu oro pela multiplicação de mulheres virtuosas. Mas isso aqui é para segunda-feira. Segunda-feira a gente continua. Um ótimo dia para vocês. Aproveitem esse sábado. Lembra de sorrir, povo lindo. A beleza está muito mais no seu coração do que nos seus lábios. Lógico, mas os seus lábios sorrindo, eles revelam a beleza do seu coração. Deixe que o seu sorriso também reflita a glória de Deus. Você foi colocado aqui para ser sal e luz. Como que você vai fazer isso com a boca fechada? Se hoje você não tem a habilidade de falar, comece sorrindo. Isso já é um bom treino para impactar a vida das pessoas que estão à sua volta. Um beijo no seu coração, nos vemos amanhã, gente. Aproveite desse dia. Tchau.